Bom dia para você, como que vai, né? A nossa escola dominical, né? Então, nós vamos começar hoje um estudo bem interessante, né? Que são sobre dramas familiares e a gente vai estar apresentando aqui para você, estudando junto com você. Esperamos que enriqueça você e renove a sua fé no Senhor. É nosso desejo de que isso, que
o Santo Espírito ministre no seu coração e na vida da sua família. Então nós vamos começar a nossa lição. Eu queria convidar você para essa hora estarmos orando antes disso. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos instrua, que o Teu Santo Espírito ministre ao coração daqueles que nos ouvem, nos assistem. Para a glória do Senhor, nós te pedimos. Amém. Então nós vamos lá. Eu vou passar aqui o nosso... vamos passar aqui para você o nosso slide, né? Então vamos lá. Então, você tem aí o nosso título da nossa lição. E uma coisa que é bem interessante é que o tema fala muito dos tempos, dos dias atuais, né? Desculpem, é aquela questão de que bom ânimo em meio a aflições. E é bom lembrar para você que desde a entrada do pecado, dos nossos antepassados, nossos primeiros pais, né, o sofrimento humano se tornou uma realidade. Né? Você já vê no início da humanidade já o sofrimento é familiar, né, que um dos filhos de Adão e Eva mata o seu próprio irmão. Né? Então, mas a gente olha em alguns textos também, a Bíblia nos fala algo enriquecedor, como em Romanos 8,18, porque Paulo diz, porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar não podem se comparar ao quê? A ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, esse é o texto que nós vamos refletir um pouco, que vai trazer para o nosso estudo hoje. Então, a gente vive em uma época materialista, hedonista, né, vamos dizer assim, que vive de prazeres, de satisfações, e aí a gente tem esse momento, né? Então, mesmo que você vê, as pessoas não deixaram de beber, estão bebendo até mais no tempo em que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia, a situação em que nós estamos. Então, a gente tem vivido uma época de apego às coisas materiais, de prazeres da carne que as pessoas não conseguem, em meio a tudo isso, não conseguem se libertar. E é muito incrível que a igreja, na verdade, está nesse contexto, né? Mas, e a igreja de Corinto tinha mais coisa ainda, né? Porque era uma cidade hedonista também, materialista, você é uma cidade portuária e basicamente tem uma vida, algumas práticas lá naquela cidade. Então, nós vamos começar a nossa lição tratando a respeito, analisando o problema e trazendo para nós aquilo que, para eu e para você, fazendo-nos refletirmos sobre os dias atuais, principalmente na questão de ter bom ânimo em meio às aflições. Né? Então, vamos lá. Quantos de nós não tem, vamos dizer, preocupações na vida? As circunstâncias atuais nos mostram serem desfavoráveis, você ser um crente fiel, né? Uma vida que está comprometida com Deus, porque são tantos problemas nós estamos vivendo aí, tantas preocupações, por exemplo, como enfermidade, né? Nós estamos aí numa pandemia e aí você fica aquelas preocupações que vêm, né? Você tem alguém na família de risco,
você também não quer transmitir isso e você tem todo o cuidado, mas sempre há essa preocupação, né? As más notícias é, andam mais rápido, é mais informação errada e que você acaba acreditando, né? Na verdade, porque você está aqui, estão falando, você está vendo lá a mensagem, etc. E você tem a injustiça, né? Apesar de tudo isso, a gente tem visto injustiça, a gente tem um problema hoje, né? Judiciário aí, da credibilidade, da, de saber quem está falando a verdade, e essas coisas que a gente tem visto na mídia, né, mas que traz para nós algumas coisas. São pessoas que precisam de tantas coisas e não há esse exercício, não há essa prática. São hoje também, você pode estar vivendo uma situação difícil, uma situação em que são muitos são os fatores que têm gerado essas aflições. Então, entre isso aí, então, é, e em meio a isso, né, você deve ter, a gente viveu uma época, não sei se ainda hoje não existe alguns que perseveram, persistem nesse ensino, que é a teologia da prosperidade que há por aí, e que muita gente acabou frustrado, né? É, então, que achavam que não, sua vida vai ser uma bênção, isso vai melhorar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, né? A sua enfermidade é consequência do pecado e aquilo isso gerou uma certa dúvida e incerteza a respeito desse momento que a gente tem, que é os problemas que estão aí diante de nós, a realidade, não é, da vida que nos apresenta. Então, o texto, como base, tem né, o texto que nós vamos falar depois, ele tem essa visão, essa perspectiva. Então, vamos parar para pensar um pouco, assim, vamos pensar quais as razões para evitar o desânimo, recobrar o ânimo em meio às aflições. Que a Bíblia, que eu tenho de reforço da palavra de Deus que me dá esse renovo, essa esperança, essa força, não é? Da minha fé para todas essas circunstâncias que nos cercam e estão aí ao redor de nós. Para todos esses momentos que, se não vieram, pode vir, pode também não vir, mas há uma preocupação, há momentos em que a gente fica nessa angústia desesperada e nessa preocupação. Então, nós vamos estar aqui com você para a gente refletir um pouco. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa a renovação do seu ser interior, né? Quando o apóstolo Paulo escreve, ele fala aqui a primeira razão do desânimo, sabe qual é? É o seu, quando você, que essa, a primeira questão é a sua renovação do seu ser interior, a sua renovação espiritual. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 4,16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então você tem aí uma coisa que às vezes se esquece, o homem espiritual. Porque em outro texto bíblico, em Coríntios também, Paulo fala de que o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Então, você pensa bem, é claro que o tempo, o nosso corpo vai sofrer esses impactos, né? Às vezes as pessoas até somatizam as suas preocupações, as suas ansiedades. Às vezes ocorrem dores reumáticas, subida de pressão, e ansiedade que muitas vezes gera aumento de apetite ou diminuição de apetite.
E aí você tem vários fatores que a gente vê que há uma necessidade, pois em Colossenses 3, 9, 10, como está escrito, vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então você fica imaginando e você para pensar que se a sua vida, quando você teve essa experiência com Deus, essa vida que você tem, os sofrimentos da vida, os sofrimentos que a vida apresenta, elas não vão te afetar. Elas não vão te afetar, não é que você não vai ter a enfermidade, mas se chegar essa situação, a sua fé, a sua confiança, essa renovação que existe dentro de você, né? Se você experimentou, você não vai viver atemorizado, nem se desesperar com as intempéries que a vida apresenta, o infortúnio da morte e tantas coisas que a gente tem aí, que podemos e que em decorrência do pecado, da desobediência humana, Deus, ou melhor, nós estamos suscetíveis, né, e capazes de termos isso. Não é culpa de Deus, né, na verdade, mas Deus trabalha por meio do nosso sofrimento. E é por meio dele que Deus vai nos. Tanto que o Senhor Jesus aqui, em João, ele fala para mim, para você, ele fala também, né? No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo. A questão é como é que vai a sua maturidade espiritual, o seu ser espiritual, o seu homem espiritual. Que homem, não estou falando de sexo, mas o ser humano, na verdade. Como é que vai essa pessoa que é você espiritualmente? Como vai a sua palavra? Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, a palavra de Deus é assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, pensa bem, há muito que caminhar e às vezes tem que dar umas corridas e voar mais alto. Mas Deus, aqueles que esperam no Senhor, isso acontece de maneira grandiosa e graciosa, porque Deus faz com que as forças sejam grandemente renovadas na vida do ser, do homem, da pessoa, da mulher, espiritualmente madura, convertida e crente do Senhor Jesus e da sua graça. Né? Mas existe uma coisa que é muito interessante, que o nosso ponto 2, em que a palavra de Deus também nos fala transformação do sofrimento em glória. Né? Imagina que se você já viu alguém se gloriando no sofrimento, você já viu alguém pensando assim, ah, que bom que eu estou sofrendo, e celebrar, e chegar e dizer, ó irmão, ora por mim que eu estou sofrendo, está muito bom. Deus é bom demais, né? Mas esse Deus é bom demais sempre tem um outro aspecto. Veja o que o Paulo diz aqui na segunda carta, nesse nosso texto, 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Imagina que você tem a balança lá e a sua glória ela está bem, né? Mas quanto mais sofrimentos, quer dizer que a sua glória é maior em comparação com o seu sofrimento. Né? Então você quer ser aquilo que Deus tem reservado de grandioso para você. Em outro texto, em Romanos 8,18, eu acho muito interessante que Paulo fala assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então imagina que a glória para ser revelada em nós, e eu acho muito interessante essa palavra que ele aparece 2 vezes no texto desse texto, mais na frente ele vai aparecer em capítulo 9, a palavra tenho por certo.
Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então você fica observando que ele tem certeza de que algo que ele espera, algo que a ser Deus vai fazer. E aí a gente fica pensando, né, que a nossa glória futura é proporcional ou está subordinada aos sofrimentos pelos quais passamos. Então, esses sofrimentos que nós estamos passando é para comparar com a glória que há lá na frente. Então, imagina que você tem sofrido pouco, então a sua glória é pouca, né? A comparação, assim. Mas o sofrimento, cada vez mais, ele traz para mim e para você a ideia de que Deus está trabalhando, ou melhor, Deus está fazendo a amadurecer em minha vida e em sua. Né? E lembrando que a nossa glória futura estará livre de todo sofrimento. Todo sofrimento que nós temos. É como ele diz assim, olha, não há de ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, é nossa leve e momentânea. Aí você vai dizer, poxa, pastor, você vai dizer que a situação que eu estou vivendo, né, tantos problemas, tanta dificuldade, enfermidade, é leve e momentânea? É sim. Imagina se você tivesse que sofrer eternamente. Você está apenas sofrendo por um momento, e Deus não permite que seja sempre, né? Mas que haja um momento em que você também descansa, um alívio e retorna para o próximo desafio que Deus tem para a sua vida. Né? Então pensa nisso e aí isso é o foco justamente está aqui, né? Ser tudo que Cristo é, participar de tudo que Ele possui. Então esse é o objetivo do sofrimento. Se você vai receber a glória que Cristo em Cristo, então você também tem que participar dos sofrimentos que o Senhor também participou, né? Das dores, decepções, tristezas, abandono, necessidades, né? Então lembra disso, para que você e eu também estivéssemos uma vida graciosa. Né? Então, agora nós queremos que você tenha certeza das coisas eternas. Então, lembra que tem por certo que Paulo falou anteriormente? Então, aqui ele vai falar algo assim, ó, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Está aí em 2 Coríntios capítulo 4, 18. Né? Tem um errozinho aí, mas é 14, 4, 18. Você pode ler, observar lá no texto. Então a gente fica observando que a gente tem que ter, olha, eu não tenho que atentar, porque há coisas eternas que eu não estou vendo, mas estão reservadas para mim. E aí, cristão, você deve reconhecer que há uma dimensão eterna na sua vida. Não é esse momento, né? Minha vida toda. Não, a sua vida toda não, a sua vida está só começando. Pois você já é eterno. Então, você já está começando a viver uma vida e até você ganhar essa vida, essa passagem, e aí a gente lembra, né? Que o povo de Israel, até chegar na terra prometida, teve toda aquela aprovação no deserto. Você está caminhando no deserto, você está saindo do Egito para ir a uma terra prometida que mana leite e mel, que Deus reservou para você. Mas você lembre-se, né? Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o cristão orienta-se não pelo que a vida terrena lhe proporciona, mas pelas esperanças que na eternidade serão concretizadas. Então, a gente tem aí esse ponto assim, a gente não está aqui pensando,
ai, vou, apesar de que, né, não é nada, não é pecado. Eu vou fazer isso, comprar aquilo, juntar. É, seja cuidadoso com isso também, não é errado, mas a gente não, nós somos peregrinos aqui. Nós estamos, assim, de passagem para uma terra onde mora leite e mel, um lugar de descanso, e aí, por que não, um paraíso, lugar de prazeres para a nossa e a sua vida. Né? Então, ainda quando Paulo fala em Colossenses 3, 1 e 2, ele diz assim que buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus Pai. Sentado à direita de Deus, né? Pensa direitinho. Quantas vezes a gente para ficar pensando e buscar as coisas do alto? A gente tem as coisas aqui da terra, a gente está vendo, nossos olhos, está vendo aquele celular, joia, muito caro, mas você compra, parcela não sei quantas vezes, aquele carro de última geração que tem isso, tem aquilo, parcela não sei quantas vezes, aquela roupa, aquele sapato, né? Sapato principalmente de Jesus Cristo, né? Parece que nós temos 10 pés e as pessoas têm 10, 15, 20 sapatos, 30, né? Umas coisas assim, e outros às vezes passam na rua e o cara está descalço. Então são essas coisas que a gente tem como cristão verificar se eu tenho vivido para buscar as coisas terrenas ou para buscar as coisas do alto onde Cristo está assentado. Então, a gente olha isso, que é a nossa esperança em meio às aflições é o que nos motiva. E aí, a gente precisa reconhecer isso, que há uma dimensão eterna. Então, a gente não se deixa dominar totalmente pelo que é terreno, temporal e carnal. A gente não faz com que a minha vida, a sua vida, seja uma vida de preocupações, e essas preocupações terrenas, preocupações que são passageiras, né? Então, esse você tem certeza, eu quero que você tenha certeza de que a nossa vida é uma vida de retorno aos céus, à presença de Deus, ao paraíso. A nossa vida tem que ser uma busca, não de satisfação nas coisas terrenas, mas das coisas que são eternas, das coisas que você não vê, eu não vejo, nós não vemos. Aquilo que é invisível para nós, mas é visível espiritualmente, é a nossa mente, é o nosso coração. É desejoso, né? É igual como talvez, muita gente fala assim, né? Eu tenho desejo de comer uma coisa, mas não sei o que é. Então, eu tenho desejo de ir para o céu, de estar na presença, de viver na comunhão, de conhecer o Senhor Jesus na verdade. Então, o próprio Cristo, né, ele disse para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, pensa bem. Então, um dos efeitos universais do pecado é o sofrimento. Eu vou passar, você vai passar, ou já passou, ou está passando, mas nós vamos de alguma maneira estar em sofrimento ou passar por um sofrimento. A questão é, você tem maturidade espiritual para isso? Ou é assim, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou perder, como se a vida resumisse na vida aqui na Terra. Como se o nosso viver fosse um viver aqui na Terra, e não é. Então pensa bem e reflete sobre isso um pouco na sua palavra. E aí vem uma coisa, né? Então, que nós estejamos sujeitos a experiências agradáveis e desagradáveis. A essas experiências, né, que nos traz essas experiências que são agradáveis e as experiências que são desagradáveis. Então, que você possa estar aí, né, refletindo e pensando. Você tem certeza das coisas eternas? Você realmente lançou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? Você entregou essa vida por completo a Ele e tem colocado diante dele? Então é algo que você tem a pensar no seu viver diário, tá bom?
E aí vem aquela pergunta, né? Por que muitas pessoas, diante de tudo que nós vimos, por que muitas pessoas abraçaram a teologia da prosperidade e estão hoje frustradas? Justamente por isso, porque essa teologia promete que, olha, você não vai ter sofrimento, sua vida vai ser, né, só de mar de rosa, você não vai ter, se tiver algum pecado que você fez, ou alguma coisa, Deus está te castigando, Deus está montando sobre a sua vida sofrimento, porque você não faz isso, não dá isso, não apresenta aquilo, não oferta aquilo, nada disso. Sofrimento você vai passar, você pode ter uma vida boa, pode, isso aí não é, mas é pelo esforço, pelo trabalho, não é? Ninguém fica rico sentado numa rede esperando cair do céu, porque o milagre de alguém vai chegar na porta dele e dar um dinheiro para ele. Não. É esforço, é estudo, é dedicação, é ser esforçado. Então, isso foi o que aconteceu com muita gente que acreditou. E ainda hoje vive nessa esperança, nessa expectativa e não firmam em nenhuma igreja, porque até então aquela igreja não trouxe para ela, não deu para ela aquilo que ela esperava de prosperidade, de bênção, de bênção sobre a vida dela e vive assim. Então pensa nisso aí, reflete no que foi, volta e ouve de novo o estudo e pensa se a sua vida e a minha, elas estão sujeitas a sofrimento, a dificuldades. E nós vamos passar por isso até aquele dia. Eu estou por certo que daquele um dia tudo isso vai cessar. A minha vida e a sua vida, a nossa vida, será uma vida eterna de paz e graça e misericórdia diante do Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e tenha um dia abençoado. Esse é o meu desejo, esse é a minha oração. Senhor Deus, muito obrigado por esta hora. Estivemos aqui juntos para conhecermos e estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade, teu amor e tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, nós encerramos por aqui. Fiquem na paz do Senhor.